significa origem ou começo. Escreve na frente o livro de Gênesis, ou não precisa nem escrever o livro de Gênesis, escreve assim, ó, esse livro foi escrito por Moisés. Esse livro foi escrito por Moisés. E tem 50 capítulos. Esse livro foi escrito por Moisés e tem 50 capítulos. E pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 1 ao capítulo 11. E do capítulo 12 ao capítulo 50. Do capítulo 1 ao capítulo 11. E do capítulo 12 ao capítulo 50. Escreva aí, o livro do Gênesis está inserido no Pentateuco, ou na Torá, para ficar mais fácil. O livro do Gênesis está inserido na Torá, T-O-R-A. O livro do Gênesis está inserido na Torá, T-O-R-A. Enquanto você escreve, eu vou explicando. O Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Pastor, quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não precisa escrever não, só Pentateuco mesmo ou Torá, que é a mesma coisa. Beleza? Agora vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, verso 1. Depois é importante vocês lerem o PDF que eu vou enviar para vocês, no grupo mesmo, tá? Que é o conteúdo das aulas, que tem algumas coisas lá que eu não vou falar em sala de aula, que é mais ali uma descrição e tal, aí você lê com calma lá na sua casa. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Vamos dar play, começa agora. Todos abriram? A gente colocou no telão aqui, a do telão é a mesma tradução que a minha Bíblia, tá? Então talvez na sua esteja um pouquinho diferente do que eu vou ler. Então é bom sempre acompanhar por aqui e grifando na sua aí. No princípio, Deus criou. Criou o quê? Então lê você essa parte aí, vai lá. Gostei do Elias, vai, 1, 2, 3 de novo. Fala assim, isso se refere a toda a criação. Tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso se refere ao campo físico, material, etc. Toda a criação. Beleza? Esse é o versículo de número 1. Quando nós olhamos para o versículo 1 aqui, do capítulo 1, e o texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, isso já joga por terra automaticamente o ser humano, ou a terra, ou as coisas que existem terem surgido por acaso, num Big Bang. Ok? Isso joga por terra para nós que cremos na Bíblia, eu creio. Eu acho que você que está estudando aqui também crê. Então, quando nós estudamos a Bíblia e olhamos para esse texto, o primeiro verso da Bíblia já derruba a ideia de que nós viemos do acaso. Que estarmos aqui hoje, sei lá como aconteceu, explodiu um negócio lá, em teses que outras pessoas defendem, né? Que creem numa outra perspectiva. Está claro para vocês ou não? Então vamos lá. Escreve aí, criar. É trazer algo à existência que antes não existia.
escreve criar, e na frente escreve, é trazer algo à existência que antes não existia. Aí agora você vai repetir comigo. Fala, criar é trazer algo à existência. Vai, de novo, criar é trazer algo à existência que antes não existia. Ih, vocês estão lendo muito mal, vamos de novo. Criar é trazer algo à existência que antes não existia. Ok? Escreve embaixo agora, fazer. Porque o texto está falando sobre criar, não é sobre fazer. Mas nós vamos anotar agora a diferença entre criar e fazer. Escreve fazer embaixo. Escreve assim na frente do fazer. É a produção de algo que já existe. É a produção de algo que já existe. Exemplo, seguir um padrão, seguir um modelo. Beleza? Então vamos repetir todo mundo? Vai, fala, fazer. É a produção de algo que já existe. Agora, você compreendeu a diferença entre criar e fazer? No versículo 1, Deus está criando ou fazendo? Criando ou fazendo? Então, com base no que você repetiu e escreveu aí, o que está acontecendo quando Deus cria? Ele está trazendo... É isso aí, então vamos de novo. Ele está fazendo o quê? Trazendo. Vocês estão com medo? Sim ou não? Porque está anotado aí, não tem nada de novo. Amém? Então vamos lá. O que ele está fazendo? 1, 2, 3, trazendo o quê? Então, os céus e a terra não existiam até que Deus trouxesse a existência. Amém? Cadê aqui? No capítulo de número 1, aparece 3 vezes a palavra criou, né? Se você olhar, olha o verso de número 21 aí. Olha o verso 21. Capítulo 1, verso 21. Olha aqui, ó, pro telão. Vamos ler no 3 o verso 21, vai lá. 1, 2, 3. Verso 27 agora, vai lá. Então, o Deus que nós servimos é o Deus que tem a capacidade de, do nada, fazer tudo. Sim ou não? Ele é o Deus que cria. Ele não é o Deus que copia. Ele é o Deus que cria. Ele não é o Deus... Ele pode fazer aquilo que ele já criou. Porque ele é Deus. Amém? Então, o versículo 1 apenas está revelando para nós um Deus que é criador. Um Deus que do nada faz tudo. Ok? Olha o verso de número 2. Verso de número 2. Vai lá, vamos continuar. A terra era sem forma e vazia. Havia o quê? Escreve aí, abismo. Escreve aí, abismo. Abismo. Refere-se às águas profundas e caóticas que cobriam a terra. Pode colocar só águas profundas. Referem-se às águas profundas que cobriam a terra. Abismo, biblicamente falando, se refere às águas profundas que cobriam a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Percebe que aqui, qual que é o cenário que o versículo 2 apresenta para nós? É bonito ou é caótico? É rico ou vazio? Sim ou não? Então vamos ler. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face. Então existe uma desordem e uma escuridão. O Deus que cria no versículo de número 1, agora no versículo 2, através de Moisés, ele está anunciando o estado de como estava aquele ambiente. Sem forma, vazio, escuro, sem vida, sem graça. Amém? Olha o verso 3, verso 2 ainda, melhor dizendo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do quê? Então lê todinho o verso 2 agora, vamos lá, 1, 2, 3. E aí? Então nesse ambiente caótico, sem forma e vazio, há uma esperança. Por quê? O Espírito de Deus que é criador. Alguém está me entendendo aqui ou não? O Deus que cria está nesse ambiente parado? Ixi, vamos lá, parado? Está fazendo o quê? E quando Deus se movimenta, aponta para um Deus que está colocando em ordem alguma coisa que está em desordem. Movimento traz a ideia de alguma coisa que está funcionando. O Espírito não está parado, assistindo o que está acontecendo. Ele está em movimento. Aponta para um Deus que está colocando coisas no lugar. Você vai perceber que aquilo que é sem forma e vazio, aquilo que é um abismo, aquilo que é escuro, vai começar a ganhar vida. Está claro até aqui para alguém ou não? Quem é que vai dar vida para esse ambiente? Quem é que vai trazer graça para esse ambiente? Quem, gente? Então vamos lá. Verso de número 4. 3. Verso de número 3. Então Deus disse o quê? E houve luz imediatamente. O ambiente é claro ou escuro? Bonito ou feio? Leve ou caótico? Só que Deus está nesse ambiente, Ele vai dizer o quê? Haja, porque você não pode aqui distinguir o Espírito de Deus, que eles são um só. Não se esqueça disso. Amém? Vocês entendem da Trindade ou ainda não? Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. Isso a gente aprende na teologia, ok? Os três são um, Trindade. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, como muita gente destaca. O Pai, que é classificado como Deus, o Filho, classificado como Jesus, e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ok? Está claro para vocês? Os três que são um, têm o mesmo poder. O exemplo que eu dou, até para a irmã que está me olhando, o exemplo que eu dou sempre para a galera entender sobre a Trindade, é não que seja isso literal, mas só um exemplo. É o Sol. O Sol é um só, sim ou não? O nosso Sol é um só, sim ou não? O nosso, tá? Existem, cientificamente falando, outros sols que não atingem a Terra, mas o Sol nosso, beleza? Esse Sol que a gente vê, que se põe, que nasce, ok? Ele é um só, sim ou não? O calor do dia, o Sol que nos aquece, vem de quem? Dele? Sim ou não? Sim. Só que é o Sol que está aqui ou é a luz do Sol? Mas essa luz tem dono? Quem é o dono? O próprio Sol, sim ou não? Porque se tampar o Sol, quando você está na sua casa, o Sol pega em você? Por quê? Você não está exposto a ele. Está claro para alguém ou não? Está claro ou não, gente? Fala comigo, para mim te ajudar, ok? Então, o Sol, além de emitir uma luz que clareia, ele também emite calor. Está claro? Então, vamos tentar classificar? O Sol é Deus, a luz, Jesus, e o calor. Pronto, mas não mesmo? Está claro ou não? Então, quando eu falo a respeito de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus sempre. Falou de Jesus, é Deus. Falou do Espírito Santo, é Deus. Só muda a forma de atuação, mas é a mesma pessoa. Então, quando eu olho para o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, é o próprio Deus. Ok? E ele está nesse ambiente caótico, só que agora ele começa a agir. Ele está em movimento e vai começar a liberar palavras. E a primeira é no versículo 3. E Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Então vamos lá. Haja não é apenas uma palavra de comando, mas a manifestação da vontade divina que traz à existência aquilo que não existe.
Isso aqui vai estar no PDF para vocês. Depois vocês vão poder ler na casa de vocês, tá? Olha aqui para mim mesmo, nesse momento. Então, alguém já parou para pensar nisso? Que o haja é Cristo? Já parou para pensar alguém ou não? Pensa comigo. Se Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Todas as vezes que Deus verbaliza, é a palavra que sai. E a palavra é quem? Cristo. Então quando Deus diz, haja, é o próprio Cristo. Em ação, trazendo luz para um ambiente que não tem luz. Trazendo ordem para um ambiente que está desorganizado. Verso de número 3. Então Deus disse, haja luz e houve. Então acabou as trevas, né? Verso 4. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Verso 6. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. São mistérios que a gente vai aprender já já, ok? E Deus fez o firmamento, a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Verso 8. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Escreve assim agora, por favor aí. A separação divide as águas em dois domínios distintos. Vou repetir. A separação divide as águas em dois domínios distintos. Vou ler a última vez. A separação divide as águas em dois domínios distintos. Aí escreve assim, águas de baixo. Pode? Isso. Tudo? Sim. Não. Não, a luz não é o sol. Vai ter, ele vai criar depois. Você vai ver. Vai pegar. Vai ver. Vamos chegar lá. Não perdeu não. Perdeu não, é normal a colocação. Nós vamos chegar lá. Você vai entender isso aí. Verso de número, que eu parei onde? Escreveu aí, águas de baixo? Referem-se aos oceanos. Pode colocar na frente assim, águas de baixo, tracinho. Oceano, mares, rios, fontes subterrâneas. Tá bom. Escreve agora, águas de cima. Águas de cima. Vocês precisam entender alguns termos bíblicos, tá? E eu vou sempre explicando para vocês aqui. Que a gente lê na nossa perspectiva. Só que o termo bíblico traz outra ideia em muitos pontos, beleza? Que eu sempre vou explicando aqui. Fechou? Águas de cima são interpretadas de formas variadas, né? Dentro da teologia tem uma visão, mas eu vou trazer aqui mais os estudiosos acreditam, né? São interpretadas de formas variadas, porém a visão mais comum é o vapor, as nuvens. É como se Deus tivesse dividido rios, mares, lençóis freáticos que fala, né? Da terra, lençóis freáticos, é as águas de baixo. Águas de cima são nuvens, o próprio vapor. Entende? Então era como se Deus tivesse separado. Águas de baixo, águas de cima. Ok?
até mesmo a atmosfera também. Verso 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção quê? Ou seja, era muita água, sim ou não? Era muita água, sim ou não? E o que Deus acabou de fazer antes da porção seca? Com as águas? Dividiu. Então ele acabou de subtrair um pouco de água da terra para vapor, nuvens e etc. Ok? Agora ele vai trazer a parte seca à existência, porque está tudo cheio de água. Só que agora vai ficar exposto. Olha o verso 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca do quê? E ao ajuntamento de águas, chamou o quê? E Deus viu que isso era bom. Verso de número 11. E Deus disse que a terra o quê? Mas essa terra está molhada ou seca? Molhada ou seca? Seca. Só que lembra que Deus é aquele que libera e acontece, Ele traz à existência aquilo que não existe? Sim ou não? Então perceba que uma terra que está inundada demais também não floresce. Ok? Tem até um ditado popular que fala como é que é? Que água demais mata a planta, como é que é? Acho que é isso aí, né? Água, é isso? Não tem um ditado popular? Tem. Água demais mata a planta, alguma coisa assim. Já ouvi falar. Tem, não tem não? Alguma coisa assim. Depois você procura aí que deve ter esse ditado, porque eu já vi alguém falar isso aí. Água demais, é verdade vocês que têm planta? Mata a planta então? Aí, mata, né? É isso aí. Então assim, você vê que a terra estava inundada, mas agora ela está seca. Deus chamou a porção de seca, sim ou não? Só que agora, mesmo nessa porção seca, o haja tem a capacidade de fazer ela gerar. Olha aí, cadê o verso de número 11? E Deus disse que a terra, que é seca, que no verso de número 9 vai dizer, né? Verso 10, na verdade, vai dizer, 9 e 10. Olha o verso 11, e disse que a terra produza relva. Relva é um tipo de grama, só que sem raiz, profunda, uma raiz ala. Já viu aquela graminha? Relva. Então aquela parte que está seca, não tem ninguém regando, ok? Ela vai produzir relva, somente com a palavra do Senhor. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Verso 12. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Verso 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então perceba que até aqui, nesse trecho que destacamos aqui agora, a terra seca passou a produzir por meio da palavra de Deus. Ok? A terra estava inundada, passou a ser seca e agora ela está produzindo por meio da palavra. Verso de número 14. Olha o texto. E Deus disse que haja luzieiros. Presta atenção, Nil, nessa parte aqui, tá? Pega a visão. Que haja luzieiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha que profundo esse verso de número 14. Quando Jesus nasce, qual que é o sinal? Quem está olhando? Os magos, né? E aí, o que acontece? Qual que é o sinal que eles têm? Os astrólogos, né? É o quê? Uma estrela, sim ou não? Lá no ocidente. E lá vão eles, atrás. Então perceba que lá no Gênesis, Deus já está fazendo uma separação perfeita, uma organização perfeita, que vai servir para os próximos anos, milhares de anos depois. Ok? Você vê que hoje a ciência estuda lá no telescópio quantas galáxias existem. O haja envolve tudo isso.
o haja do versículo 1 e 2. Ele está tratando sobre essa criação de um todo. Um Deus que do nada fez tudo. Está claro? E olha aqui que ele está organizando agora, no verso 14, que haja luzieiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Verso 15. E sirvam de luzieiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Aconteceu o quê? Verso 16. Deus fez 2 grandes luzieiros. O maior para governar o... Qual é o nome dele? Aí, Nil, chegou o sol. Pegou? E o menor para governar o quê? Qual é o nome dela? E fez também o quê? E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as estrelas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã. O quarto. Verso 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o 5º dia, verso 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie. O homem não está sendo criado aqui ainda, tá? Aqui é ave, aqui é peixe, aqui é o sol, aqui é a estrela, aqui é lua. Está claro para vocês? Aqui é a separação da parte seca para o oceano, a terra. Está claro? Então vamos lá. Eu estou em qual verso aí? E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, olha a cobra aí, e animais selvagens, segundo a sua. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Aí nós chegamos agora ao versículo 26, que é onde as coisas vão começar a ficar legal, e a gente já entra num assunto importante daqui até Apocalipse agora, que mexe com o moral, o caráter, que é a maior lição bíblica que temos, quando olhamos para a Bíblia e tiramos lições para nós, porque até aqui, até o verso de número 25, só Deus pode fazer isso aqui. Claro que muita coisa do 26 em diante só Deus faz, porém, existem lições aqui deixadas para nós, né? Que nós se seguirmos, teremos sucesso na nossa vida como homem, como mulher, profissional, nossa vida com Deus e assim por diante. Essa é a maior lição para mim, biblicamente falando, é a lição da vida, formar seres humanos melhores, prontos para morar na eternidade com Ele, ok? Então se está com sono aí, dá uma sacudida, que agora vai ficar legal, amém? Deus criou o homem, fala comigo, Deus criou o homem. Verso 26, lê você, 1, 2, 3, vai lá. Parou, vamos de novo, 1, 2, 3. O quê? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome desse ser humano aí? Qual é o nome dele? Fala assim, Adão. Só que Adão não é nome próprio. Adão significa homem ou humanidade. O que Deus está dizendo é, façamos o homem, Adão, terra, ok? Adão não é um nome, hoje é, né? Hoje tem uns irmãos que chamam Adão hoje, né? Eva, né? Hoje, mas aqui no original bíblico hebraico, Adão é Adam, que significa homem ou humanidade. Pode escrever se você quiser, tá bom? Adão, humanidade. Eva é vida. Vida. É barro. É terra, barro, argila. Mas não, tá certo, não.
É assim mesmo. Depende da aplicação que você vai fazer, né? Tem várias. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa. E aí? Está escrevendo, né? Vamos lá, pode escrever aí, termina de escrever. Terminou? Vamos ler? 1, 2, 3. A nossa imagem. E aí? Então, alguém está entendendo o que está acontecendo até aqui ou não? Até o verso 25, Deus criou tudo, sim ou não? Sim ou não? Faltou o quê? Só que quando ele cria o homem para governar sobre tudo que ele já tinha criado. Percebe que na descrição aqui do verso de número 26, o propósito de fazer o homem é para que o homem seja a representação legal de Deus na terra. Bugou a cabeça de alguém ou não? Vamos lá. O propósito de criar o homem aqui é para que ele seja a representação de Deus. Deus está falando assim, eu criei tudo isso daqui, só que eu preciso de um gestor. Eu preciso de um encarregado geral, um administrador. Para quê? Para governar sobre a criação. Façamos Pai, Filho e Espírito. Trindade. Que é um só. Já expliquei aqui. Façamos. Ok? Então Deus vai criar o homem para quê? Para governar sobre o quê? E o homem é o quê que eu disse aqui agora? O representante legal de quem? Na onde? Na terra. Então Deus vai governar sobre os peixes, animais. Você vê que o homem tem a capacidade de poluir os mares. Mas ele também tem capacidade de desenvolver tecnologias para limpar, se ele quiser. O homem tem a capacidade de destruir, mas ele tem a capacidade, se ele quiser, do quê? De cultivar. Sim ou não? Sim ou não? Me diga da criação até o verso de número 25, peixe, animal, o que for. O que, entre essas coisas aqui, tem a capacidade de criação do homem? Sério? Isso é muito sério? Já viu o peixe criar alguma coisa? Relevante? Já? Você percebe? Até o verso 25, toda a criação, linda, maravilhosa, até, né, Deus vai falar, Jesus vai falar, na verdade, com os discípulos a respeito do cuidado, né, que, poxa, você vê os lírios do campo, você vê que se vestem, a beleza, etc. Você vê tudo lindo, tudo perfeito, mas nenhum deles tem esse atributo de Deus, de criar, de desenvolver coisas, de inovar. Beleza? Você vai ver um animal ali, ele se adaptar a um ambiente. Então ele vai criar um método de vida, desenvolver um método de vida de acordo com a necessidade do lugar que ele tiver inserido. Vamos dar um exemplo aqui da hora, agora? Sem voltar lá na antiguidade, né? Na época das pedras, dos Flintstones, né? Não precisa voltar nos Flintstones, não. Vamos voltar aqui, vamos, nos nossos dias atuais, vamos para o presídio. Como que um ser humano dentro de uma jaula ali, que ali é uma jaula, né? Um mundo fora do nosso. O cara tem a capacidade de criar algo que esquenta uma água dentro de uma cela. O cara com um pedaço de pedra, ele corta o cabelo de alguém, ele afia e ele faz a barba. O que mais que eles fazem no presídio? Cachaça. O que mais? Pudim. 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 O que mais você sabe aí? Hã? Arma? Uma faca. Mas o cara desenvolve. A cabeça do ser humano, ela tem a capacidade de inovar, de criar, de olhar para uma coisa e desenvolver a partir daquilo. Isso é um atributo divino. Que Deus. Cavar é sair, criar uma fuga, né? É assim, isso é um atributo divino que Deus atribuiu ao homem. Por quê? Porque o homem tem a capacidade de governar. Deus está dizendo, eu criei tudo e eu preciso de alguém para cuidar daquilo que eu criei.
Então eu estou gerando alguém que não é como um animal, que não é como um peixe, que não é como uma ave. É minha imagem? Tá claro ou não? Então tá bom. Já que é imagem e semelhança, ele é meu representante legal. E aí, verso 26. Imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim Deus criou o ser humano. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Beleza? Verso de número 28. E Deus os abençoou e lhe disse. Disse o que, gente? Leia aí com força. Aí, eu como professor, preciso dizer isso em aula com todo o respeito do mundo, até porque tenho amigos que não concordam, mas respeito, mas os homossexuais, lésbica. Isso aqui não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que eu creio. Deus criou o homem para a mulher. Pastor, é simples. Toda a criação tem um propósito de multiplicar. Criação que se relaciona até aos animais. Multipliquem, multipliquem, multipliquem. Quando chega na humanidade, multiplique. É o propósito de Deus. Faz o teste. Coloca um casal, ou um não, 10 casais. Vamos pegar 3 ilhas, né? Uma ilha com 10 casais de homossexuais, outra ilha com 10 casais de pessoal que pratica o lesbianismo, e uma outra ilha com 10 casais, segundo a palavra de Deus. Homem e mulher. Vamos voltar nessa ilha daqui 100 anos. Qual foi a ilha que multiplicou? Pode ser que na ilha A e B ainda tem alguém vivo, mas os dias estão contados. Mas na ilha que você voltar, onde a palavra de Deus foi seguida à risca, onde obedeceram a palavra de Deus, homem e mulher ali estavam, você pode ter certeza que não terão mais 10 casais. 100 anos depois, provavelmente, já teremos pelo menos 100 casais. Estou falando de 100 anos depois, e é muito pouco ainda, 100 casais. Vocês estão me entendendo ou não? Então, assim, é a ordem de Deus, é o texto que está dizendo, vai e multiplica. Até porque família é propósito divino. Família é projeto de Deus. Aqui eu não estou atacando movimentos, tá? Cada um faz o que quer. Só estou dando aula. Eu preciso expor o texto. A ideia do texto aqui não é, vai lá e se deite com um homem, ou uma mulher se deite com uma mulher. Não, é multiplique. E só existe multiplicação quando a palavra de Deus está de acordo, quando eu estou, melhor dizendo, de acordo com a palavra de Deus. Verso de número 29. Lê vocês aí para não dormir, vai, 1, 2, 3. Oi, peraí. Para o homem e para a mulher. Não, volta aí. Lê? Não, mas vamos lá. Outra coisa, vou explicar agora. Outra coisa importante, né? Quem pega o curso andando depois vai ter problema. Vamos lá. A Bíblia não está de forma cronológica, nossa Bíblia. Ok? A Bíblia, ela oficialmente foi montada para a melhor compreensão dos leitores. Inclusive, se você puxar a história da Bíblia, você vai ver que a Bíblia não tinha nem capítulo e nem versículo. Os capítulos e versículos são colocados na Bíblia para que a gente tenha uma organização, não se perca na leitura,
tenha compreensão dos fatos, ok? Oi? Livros, por exemplo, Paulo escreveu uma carta, vamos lá. Não tem capítulo, ele enviou. Então, os estudiosos foram separando isso depois, para uma melhor compreensão. Então, é por isso que existem traduções, algumas pontuações que divergem, entendeu? Porque se você for pegar os manuscritos, era um papiro que era enviado. Eu vou tentar arrumar, é que eu também não tenho. Mas quando eu fiz o básico de hebraico, o professor César Cavalcante, ele tinha levava para a sala de aula os papiros, ele tem alguns originais da época, ele compra lá em Israel, né? É caro pra caramba. E algumas cartas, tipo assim, aí, claro que o que ele estava na mão não é original, né? Mas tem as cópias dessas cartas, muito louco. Daquela parada lá que era tipo uma pena, escrevia na pena com tinta, o cara abre assim, ó. Então, esse curso aqui vai ser bom que você vai linkando tudo isso. Quando nós chegar nas cartas, nas epístolas, ou até mesmo quando chegamos aqui nos reis, que alguém envia uma carta para o rei tal. Então, assim, quem chega ali para anunciar aquela carta, o mensageiro, ele vai abrir um papiro lá e ler aquilo em público para que o povo ouça, para que o rei ouça. Exemplo, quando Naamã está leproso. Lembra quando chega a carta, o rei fica desesperado? Esse cara quer fazer o que aqui? Está leproso, ele quer me matar, ele quer armar para mim e tal. E não era, mas era uma carta. Quando leu a carta, então assim, não tinha capítulo nem versículo. Beleza? Tudo bem? Compreendeu? Vai lá, jovem, verso de número 29. E Deus disse ainda, que era vocês que iam ler, vamos lá. Eis. Vai. Vai. Que dia? Que dia? Fala assim comigo, Deus fez todo esse trabalho em 6 dias. Ó, é como eu disse para vocês, o Bible Up não é um curso teológico, ok? Se nós estamos aqui na teologia, nós já discutiríamos a ideia do que aqui? Esses 6 dias são literais? Não, então... Ó, se está na teologia, a discussão ia ser essa daqui na teologia, ó. Só para vocês entenderem como o Bible Up é diferente, para vocês entrarem no curso, beleza? Essa galera que pergunta aí já estudou comigo, entendeu? Então, tipo assim, eles estão com a cabeça no outro curso. Esse curso é outro, beleza? No outro é técnico, é como eu falei para vocês, ok? Então, assim, exemplo. Se nós estamos na teologia, só para você entender, existe uma discussão muito grande se os 6 dias são 6 dias seguidos, ou se esses 6 dias Deus criou hoje, aí daqui um tempo criou outra coisa. Então, tem toda uma discussão, aí tem pontos, só que não é o caso aqui no Bible Up. Por isso que eu disse que primeiro é melhor fazer qual curso? Esse aqui, para ir na manha. Não. É porque se você mexe com isso, você confunde a pessoa que quer aprender só a Bíblia. Beleza? Não? Você é amiga da Bia? Foi? Você que indicou ela para cá? Ela é secretária aqui agora. Brincadeira? Obrigado, viu? Indica mais que ela é gente boa. Gente boa. Mandar mais umas meninas dessa aí, eu agradeço. Então vamos lá, Deus fez todo esse trabalho em 6 dias. Agora nós vamos acessar o capítulo 2, porque o capítulo 2 é uma explicação mais detalhada do capítulo de número 1. Beleza? Só que agora ele vai destacar o homem como a coroa da criação. Gênesis capítulo 2, verso 1. Vamos lá. Eu queria que você lesse mais com força, né? Você está meio... Vamos ler, vamos. Vai lá. 1, 2, 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há.
Tem alguém com muito calma. Vamos lá, vai dar certo. Vamos lá, 1, 2, 3, assim. Não, assim. Não, assim eu estou falando. Assim. E aí? E o que mais? Fala assim comigo, descansar não traz a ideia de cansaço. Fala, ele descansou porque ele concluiu. Porque Deus não se cansa. Amém? Pastor, e Cristo não cansou? Como um homem, não como Deus. A pessoa humana de Cristo, o verbo quando ele encarna, aí ele está sujeito a sangrar como ele sangrou na cruz, a ter sede como ele teve sede. Pode falar. Ixi, agora você me pegou, hein? Descansou. Agora me pegou. Não, descansar traz a ideia de concluiu. No contexto geral, eu não sei o nome em hebraico, mas o descansar aqui é a ideia de terminou. Então, se você for pesquisar a palavra descansou aí no Gênesis, você vai ver que ele concluiu. Eu concluí. Então, ele admirou aquilo que ele tinha feito. Essa é a ideia. Tipo, eu concluí, terminei, acabou. Ok? Não. Jesus quando... Parou, entendeu? Descansou. Não, sim, é Shabbat no hebraico, né? É isso mesmo, é a palavra tão fácil e fugiu. Mas assim, aqui eu não sou professor de hebraico, tá, gente? Eu não sou professor de hebraico, então algumas coisas eu trago para cá do hebraico que eu sei, mas... E no grego, isso aqui eu não sei. Mas eu entendi a pergunta, é Shabbat mesmo, que eu tinha esquecido, né? Que aí fala do sábado, né? Shabbat Shalom. Ó, mas em qual sentido? Essa pergunta é importante. Vamos lá, faz silêncio para a gente entender. Pergunta de novo que talvez sejam para eles todos. Vamos lá, do descanso. Isso, isso. Exato. Isso. 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 Na perspectiva divina, o descansou, não, acabei, acabou, terminei. Entendeu? Ele concluiu, por isso que, e ele terminou, no 7º dia, e descansou, porque eu acabei. Só que é o seguinte, isso, não, vamos lá, Jesus na pessoa física, o Jesus que encarna, o verbo que se faz carne, ele cansa, tanto é que ele tem um período de vida de aproximadamente ali 33 anos, os estudiosos vão falar. Então nesse período, quando ele se veste de humanidade, ele está sujeito aos mesmos sentimentos, vontades que nós, porque ele veio como homem pagar um pecado de homem, beleza? Só que esse Jesus, a gente até dentro da teologia fala sobre a pericorese. Pericorese é um Jesus que no mesmo lugar atua como Deus e atua como homem. Pericorese é a dança da trindade. Isso aqui não vou falar nesse módulo, é no outro módulo, né? Então assim, lá, exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho só para você entender. Jesus com a samaritana, o que ele fala para ela no poço? Que ele está com o quê? Com sede. Só que depois, quando ele se apresenta como Deus, ele fala, se você soubesse que a gente pede água, eu lhe daria água e você nunca mais teria? Está entendendo? Então assim, como homem, ele pede água. Como Deus, ele responde para ela, se eu te desse água, você não teria sede. Então isso aqui já é um assunto teológico, é um outro papo. Só que aqui, dentro dessa perspectiva, esse descanso aqui não é um descanso de cansaço. Deus não se cansa. Tanto é, abre comigo, por favor, Mateus 11, 28 aí. Rapidinho, põe aqui, Joab, no telão. Melhor, não está no PDF isso aqui, tá? Só para esclarecer lá que é importante, que ela falou sobre o descanso.
Hã? 11:28. Olha lá, dá uma olhada aqui, pro telão aqui, pessoal. Vamos lá, lê aí. 1, 2, 3, vai lá. 29. E aí? 30. Jesus está dizendo isso aqui. Então, assim, na perspectiva humana, Jesus é o meu descanso. Tanto é que isso aqui já entra até numa discussão com a galera do sétimo dia, adventista, que guarda o sábado. Só que quem guarda o sábado tem que guardar também um ano sabático. Só que aí já é outro papo. Mas vamos lá. Exemplo, sétimo dia. O meu descanso não está em um dia. Meu descanso está no Senhor. Tá claro não? Então eles têm a ideia de descansar no sábado. E eles defendem essa ideia e está tudo bem. Eles creem assim, fica no crente não indo para o inferno. Tá bom, deixa descansar, né? No sábado, não tem problema nenhum. Mas o meu descanso não está correlacionado ao dia em específico. Eu descanso em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Tá claro para vocês ou não? Então Jesus está dizendo, ó, eu sou o seu descanso. Está cansado? Vem até mim. E eu te aliviarei. Ok? Então, esse Jesus, na perspectiva aqui divina, não se cansa. Deus está criando, não é fisicamente, Ele está criando pelo verbo, pelo haja. Ele não está fisicamente ali. Beleza? Até eu uso o exemplo aqui sobre Jesus, que no Antigo Testamento, Jesus ele está oculto no Pai. O Filho está oculto no Pai. Nós não vamos enxergar Jesus, o nome Cristo. Só Isaías que de repente vai liberar aí algumas profecias falando sobre um tempo vindouro, um Cristo que viria, né? Mas fora isso, nós vamos olhar para o Antigo Testamento, você vai ver só o Senhor, Yahvé, e disse Deus, tudo Deus. Beleza? Por quê? Porque Jesus está oculto no Pai. Tanto é que se nós formos ler Jó ele vai pedir ali como é que fala quando o cara quita a dívida? Fiador, um penhor, um fiador. Alguém que pague, ele está sofrendo, ele passa por aquele processo terrível e ele pede um fiador. Será que o Senhor não tem alguém para enviar, para me livrar? Por que Jesus não se manifesta? Porque ainda não era chegado o tempo. Quando Cristo, ele encarna, está ficando meio complexo, né? Quando Cristo, ele encarna, ele sai ali da pessoa espiritual e se apresenta encarnado, não é para salvar ou livrar só Jó, mas sim João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. É para todos. Quando ele se revela, quando no Novo Testamento ele se apresenta, João capítulo 1, ele se apresenta, não é só para Jó, é para todo aquele que nele crê. Entende? Então, tudo tem um tempo correto na Bíblia. Jesus não vai trabalhar no meu tempo, ele trabalha no tempo dele. Então, esse Cristo físico se cansa, que é o que pede água, que é o que sangra na cruz, que é o que vem como homem, ok? Mas o Cristo que ressuscita no terceiro dia, o Cristo que é eterno, já, que é o mesmo, né? Mas tipo assim, esse já não se cansa porque ele é espírito. Biblicamente falando também, a pessoa de Deus na Bíblia, a Bíblia diz que Deus é espírito, e Deus não se cansa. Fala assim, Deus não se cansa. Então vamos voltar para o texto para poder descomplicar o que eu compliquei. Assim, pois, capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Do mesmo modo que descansar aqui não significa cansaço, Deus também não parou de trabalhar, porque Deus continua trabalhando. Deus cuida da gente, né? Todo dia, Deus me acorda, Deus me dá livramento, Deus continua trabalhando, mas em prol da obra, da criação, criando, ele terminou. Amém? Verso de número 3. E Deus abençoou o quê, gente? E fez o quê? Por quê? Então, se você trabalhar na perspectiva da antiga aliança,
o sétimo dia era válido o descanso. Antiga aliança, Antigo Testamento. Nova aliança, Novo Testamento. Testamento no sangue de Jesus agora. E no Novo Testamento é o Mateus 11, 28. O descanso não está mais correlacionado a um dia. Do mesmo modo que o culto agora não está mais condicionado, como lá em Romanos capítulo 12, a um sacrifício trago vivo de casa. Agora o culto é o meu corpo como sacrifício vivo. Eu preciso vir para um culto vivo. No Antigo Testamento eu trazia um animal perfeito, vivo, e entregava a Deus como sacrifício. Agora, Novo Testamento, nova aliança, no sangue de Jesus, eu venho para o culto vivo, alegre, feliz, para adorar Jesus. Do mesmo modo, agora, o descanso já não é mais o sétimo dia, o descanso está na pessoa de quem? Jesus Cristo. Então quem tem Jesus, descansa nele. Se eu quiser descansar em Jesus na segunda-feira, eu descanso. Na terça eu descanso, porque não é o dia, é a pessoa de Cristo. Amém? É por isso que hoje, isso aqui, vamos lá. Fala assim, Emanuel. Isso aqui eu já ensinei milhares de vezes, né? Vamos de novo. Fala, Emanuel. Fala, Imenel. Emanuel significa Deus conosco. Imenel, se a gente for separar aqui bonitinho, vamos dividir em 3 partes. In é dentro. Men, homem. El, Deus. Imenel é Deus dentro do homem. Emanuel, Deus conosco. O Cristo encarnado é Emanuel. É um Cristo que caminha comigo, que dá a mão para mim, que senta na mesma mesa que eu. Só que esse Cristo veio, passou um período de 33 anos, pagou pelos nossos pecados, foi para a cruz do Calvário, morreu, e aí ressuscitou. Passou um período de 40 dias na terra, fez 10 aparições, atravessou parede, deixou um recado, e aí ele foi assunto aos céus. Quando ele é assunto aos céus, ele diz assim para os discípulos, eu não deixarei vocês. Eu estou subindo, mas alguém está descendo, eu enviarei a vocês o Consolador. Lembra que o Pai, o Filho e o Espírito é o mesmo? Só que agora o Espírito está descendo não para atuar como a pessoa de Cristo, conosco. O Espírito está descendo para atuar em nós. Amém? Então já não é mais Cristo sentado comigo na mesa, é Cristo dentro de mim. Por isso que nós somos cheios do Espírito Santo. Melhor do que caminhar com Deus é ser cheio dele. Está claro para alguém ou não? O que acontece em Atos capítulo 2? A promessa que Jesus fez se cumpre. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio um vento veemente, impetuoso, fez o quê? Encheu. E todos que estavam ali foram cheios. Amém? Então hoje é Imenel. Deus dentro do homem, Deus dentro de mim. Quer falar? Sei que você ia falar alguma coisa. Eu parei onde, hein? 4? 3, não foi? Eu estava onde, gente? 4, vamos lá, 4. Esta é a Gênese. O que é Gênese? Origem ou? Você anotou lá no começo da aula, não foi? Então vai lá. Este é a Gênese, ou a origem, o começo dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, ou seja, ainda não havia chovido até aquele dia. E também não havia ninguém para cultivar o que, gente? O solo. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Não está chovendo e não tem ninguém para regar, cuidar do solo. Mas olha o que está acontecendo. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra
e regava o quê? Lembra que dividiu as águas? Separou as águas? Sim ou não? Está entendendo agora? A água de baixo são os rios, os mares, lençóis freáticos, e a de cima, as nuvens, o orvalho, a neblina. Você vê que sem chover, sem ninguém regar, o que Deus criou é perfeito. Deus não está colocando o homem para fazer acontecer, está colocando o homem para poder administrar. Ou ele potencializa, ou se ele não fizer nada, tudo vai funcionar de uma forma perfeita. Amém? Então, tá bom. 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Então tá bom. Então lê o verso 7, mas lê com força assim, para você ficar gravado na sua cabeça. Vamos lá? 1, 2, 3, lê. Tá. Então você percebe que o homem é criado do quê? Do quê? Só que o que dá vida a esse homem? O fôlego. Existe um texto que diz que, só não lembro dele de cabeça agora, quando o homem morre, o espírito volta para Deus e o pó, que é o nosso corpo, volta para a terra. A matéria volta para a matéria e o espírito volta para o espírito. Verso de número 7, 8 agora, vamos lá. E o Senhor Deus plantou um jardim onde? Essa parte aqui é muito legal, tá? Então, preste bem atenção comigo, já até preguei sobre isso uma vez, quem congrega aqui já é das antigas, talvez até lembre. Olha aí, verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Vamos se atentar com detalhe. É jardim do Éden ou no Éden? Então vamos lá, porque tem gente que pensa que o jardim e o Éden é a mesma coisa. Parece que jardim do Éden é um só lugar. Como se o jardim e o Éden fossem a mesma coisa. Mas fala assim para mim, jardim e Éden não são as mesmas coisas. Fala, existe um jardim plantado dentro do Éden. É como se essa igreja aqui fosse o Éden e Deus plantasse aqui, vamos pôr esse altar como jardim. Está claro para vocês ou não? Sim ou não? É como, vamos lá, olha para a sua casa, faz de conta que a sua casa é o Éden e o seu quarto é o jardim. Consegue entender? O Éden já existia. E Deus decide plantar um jardim ali dentro. Então tá bom, presta atenção. Na direção do Oriente, e pôs nesse lugar, pôs nele, o homem que havia formado. Aí você escreve assim, ó, a palavra Éden, ou escreve só Éden, para não ficar muito longo, fala Éden. No hebraico, aí Samanta, pega a visão. No hebraico é delícia ou prazer. Delícia ou prazer. Isso aqui é forte demais, agora que eu vou falar aqui agora. Delícia ou prazer. Éden, aí escreve assim na frente, delícia ou prazer. Anotou? Verso 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do quê? Do Éden ou do jardim? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos lá. Mais para frente, nós vamos identificar que Deus vai descer para falar com a sua criação. Todo dia, na viração desse dia. Esse lugar é o jardim ou o Éden?
Jardim ou Éden? Aonde? Jardim. Deus plantou um jardim no Éden. E quando Deus desce para falar com a sua criação, que é ali Adão, Deus não desce no Éden. Claro que pode-se dizer que é o Éden, mas Deus desce especificamente no jardim que está no Éden. O que significa Éden? E o jardim aponta para o lugar onde o homem faz o que com Deus? Se relaciona, ouve Deus, fala com Deus, sim ou não? Perceba que todas as vezes que você precisar entrar no jardim, você vai precisar dar as costas. Para onde? E o que é o Éden? O que é o Éden? Um ambiente de delícias e... Então, a nossa vida com Deus é assim, ó, eu escolho. Se eu quero relacionamento com Ele, ou se eu quero um ambiente de delícias e prazeres. Todas as vezes que eu quiser subir de nível em Deus, em relacionamento, eu preciso estar disposto a dar as costas ao ambiente de delícias e prazeres. Porque o pecado é gostoso. É prazeroso. Só quem nunca pecou que não vai saber responder isso, né? Exemplo. Vou dar nem exemplo, né? Deixa pra lá. É um pecado para quem gosta de tomar um calor, né? É gostoso. Para quem gosta de usar um negócio, rapaz, dependendo do momento, é legal. Para quem gosta de se envolver com um monte de homem, um monte de mulher, dependendo do ambiente, é bom demais. Só que Deus está dizendo assim, ó, cuidado. Porque enquanto você estiver envolvido demais com Éden, você vai se perder nas delícias e nos prazeres. Para ter vida comigo, você precisa dar as costas para o ambiente de delícia e de prazer e acessar o ambiente do relacionamento, o jardim. Permita-me fazer essa divisão aqui para que você compreenda. Deus não desce no Éden, ainda que o jardim esteja no Éden. Deus desce especificamente no jardim que Ele plantou no Éden, o ambiente do relacionamento, trazendo para a nova aliança, ainda que eu esteja em Gênesis, Mateus 6:6. Por isso que eu dei o exemplo aqui do quarto. O que Jesus diz na nova aliança? Em outro termo, em outra linguagem. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz o quê? Põe aqui, Jó. Ah, ele já colocou que ele é ligeiro. Vamos lá. 1, 2, 3. Está claro aí para alguém ou não? Pode perguntar. Pode perguntar, pergunte. Não, se refere ao ambiente de intimidade. Aqui eu só estou parafraseando. Não, o que Jesus está falando aqui é quarto mesmo. Não. Vamos lá. Não, tá, entendi. Não é literal. Não é literal. Não é, o meu quarto, mas eu posso usar como linguagem. O meu quarto é o meu Éden. Meu quarto é meu jardim. Como para outras pessoas pode ser o carro fechado e os vidros. Para alguém pode ser lavando a louça na cozinha. O seu jardim é um ambiente de relacionamento que você faz em Deus. Fechou? Compreendeu? Vamos lá. Verso de número 10. E um rio saía do Éden, da onde? Para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de Cush. 14.
O nome do terceiro é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Fala comigo aí o nome dos 4 rios. Fala assim: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Agora volta lá, no verso 11, Job. 11. Qual o nome do rio aí? Verso 13. Qual o nome do rio aí? Verso 14. Qual o nome do rio? E o outro? Eu? São quantos rios? 4. Vamos lá, como é que eu vou explicar isso aqui? A ideia desses rios, se você for estudar de uma forma ali, né, um pouco mais aprofundada, você vai ver que, espiritualmente falando, a ideia é que aquilo que nasce no jardim, aquilo que nasce no Éden, melhor dizendo, e passa pelo jardim, alcance toda a terra. Todas as vezes que você vê o número 4 na Bíblia, aponta para uma totalidade. Os 4 cantos da terra. Já viu alguém entregando uma profecia assim? E Deus vai te levar para lá, né? Os 4 cantos da terra, né? Então, sempre que você vê o número 4, aponta para uma totalidade, beleza? Então, esse rio que nasce no Éden, beleza? E passa pelo jardim, e do jardim se distribui, tem como ideia, espiritualmente falando, regar toda a terra, que as bênçãos de Deus alcance toda a humanidade, toda a criação. Verso de número 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou aonde, gente? Para quê? Pronto. Eu devia ter esperado chegar aqui para mim poder fazer a comparação, mas eu não me aguento, né? Eu já vou logo, já fico agoniado. Lembra lá que eu expliquei agora há pouco sobre Éden e jardim? Sim ou não? Vocês lembram ou não lembram mais? Então, o verso 15 aqui deixa mais claro ainda o que eu falei para vocês. Olha o verso 15 aqui, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou aonde? Do Éden. Para quê? E o guardar. Cultivar e fazer o quê? Fala assim, você sabe o que significa cultivar? Cuidar. E cultivar vem da palavra qual? Cuidado. O que mais? O que mais? Tá fácil. Culto. Cultivar vem da palavra culto. Qual que é a ideia então de Adão no jardim? Quem cultiva, cultua. Quando eu venho para o culto, na quarta, no domingo, na igreja que você congrega, eu estou indo trabalhar. A perspectiva bíblica, eu venho para o culto para cultivar o quê? O meu relacionamento com Deus. Eu não venho para o culto para assistir. Eu venho para o culto para trabalhar. E como é que eu trabalho no culto? Eu entrego. Por isso que culto não é lugar de receber, ainda que Deus seja bondoso e derrame coisas sobre nós. A primícia de um culto é cultivar. Eu não venho receber no culto, eu venho entregar. Entregar o quê? O meu trabalho. Ainda que ele seja um glória a Deus, ainda que ele seja um arrependimento, ainda que ele seja um reconhecimento de quem Deus é. Então a ideia de culto é trabalho. Por isso que o culto, e até na perspectiva do Antigo Testamento, era preparado em casa. O animal, sem mácula, era trago para o templo, chegava lá, né, tinha sacrifício, lavava as mãos, para poder acessar o santo lugar, e depois o santíssimo, no tabernáculo, ou no templo. Aí na nova aliança isso foi se perdendo, porque o véu se rasgou e agora todos nós temos acesso a esse lugar. E quando todo mundo tem acesso a um lugar, parece que para muita gente perde o brilho, né? Você entra quando quer. Um sacerdote não entrava quando queria, ele entrava na escala dele. E se entrasse em pecado, era fulminado lá dentro. Entrava com um sino amarrado numa corda, porque se parasse de fazer barulho, quem estava do lado... Oi? Quem estava do lado de fora tinha a percepção do quê? Morreu lá dentro.
E aí ninguém podia entrar para tirar. Como é que tirava? Puxava pela corda. Não acontecia. Tem histórias de muitos que entraram em pecado e foram fulminados lá dentro. Então eles se preparavam. Aí hoje está aberto para nós entrarmos, cultuarmos ao Senhor. E a gente entra aqui querendo revelação. A gente entra aqui querendo campanha de porta aberta. A gente entra aqui com um monte de propósito distorcido, menos o de cultivar, que é trabalhar, virar o culto com culto a entregar no altar, dizendo, eu estou indo lá hoje porque Ele é bom. Eu estou indo lá hoje, eu não quero nada, porque Ele já me entregou tudo que eu precisava. Ele me salvou. O culto para quem está em Cristo não é para quem quer ser salvo, é para quem já está salvo. Todo aquele que foi alcançado por Cristo, a lógica é que ele está salvo, a não ser que ele se perca. Então a ideia de estar no culto é cultivar, assim como Adão. Por quê? Porque eu fui alcançado por ele. Eu não adoro porque quero ser salvo, eu adoro porque sou salvo. Eu não cultivo porque quero ser salvo, eu cultivo porque eu sou salvo. Eu não entrego a Deus as minhas falhas, os meus defeitos, eu não peço socorro, não peço ajuda porque quero ser salvo. Eu peço ajuda porque o Espírito me incomoda, porque eu sou salvo. Eu nasci de novo, eu já não vivo mais eu, porque se vivesse eu, estava tudo bem. Eu não precisava me preocupar, mas quem vive em mim agora é Ele. E não tem como cultivar de qualquer jeito. A gente vem trabalhar no culto. Então nunca esqueça isso aqui, por favor. Vocês que aqui estão, seja você desse ministério aqui ou não, a ideia de culto é trabalho. Eu venho para o culto trabalhar. É por isso que, às vezes, o pastor que tem esse entendimento, ele pode ficar nervoso no culto, com o andar da carruagem no culto, com o tipo de comportamento no culto, com a desordem no culto. Por quê? Porque o culto nunca foi brincadeira, culto nunca foi teatro, culto nunca foi canta as irmãs, canta as crianças, canta não sei quem, nunca foi. Culto é trabalho. Eu venho para o culto para dar glória, eu venho para o culto para ouvir uma recomendação de Deus para a minha vida, eu venho para o culto para adorá-lo de todo o meu coração. Pastor, e a criança não pode cantar? Claro que pode. Eu estou dizendo que não é sobre isso, o culto é sobre Deus. O culto é para Deus receber. Ok? Amém? Então tá bom. Vocês estão meio abatidos. Verso 19. Pois o Senhor Deus havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe... Eu pulei? E o Senhor Deus ordenou ao homem, 16, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve, porque no dia em que dela comer você certamente... Então vamos lá, Deus criou o homem para morrer, sim ou não? Não, Ele está avisando o quê? Não come, porque se você comer, você vai? Ele está falando assim, ó, de tudo que eu fiz, você tem liberdade para cuidar. Essa daqui você pode comer, só que essa aqui, ó, é o fruto do bem e do mal. Essa aqui não mexe. Porque em tudo que Deus nos dá liberdade, Ele também impõe limites. Fala assim, limite. Fala, na liberdade de Deus, há limite. Está claro ou não? Então você vê que está tudo perfeito. O homem governa. E ele só disse assim, ó, de tudo isso aqui, eu só tenho um não para você. Não mexe aqui. Não se envolve com isso. Eu não te criei para morrer. Mas se você comer, se você desobedecer, vai morrer. Vai dar problema. Nós precisamos, mesmo cultuando, trabalhando no culto, dando as costas para o ambiente de prazeres e delícias, entender que não é porque eu acesso o jardim de Deus que eu posso fazer o que eu quero. Não é porque Deus desce na viração do dia para falar comigo, não é porque Deus me dá autoridade de governar sobre o que Ele criou,
que eu não preciso respeitar os limites de Deus. Às vezes, nós achamos, principalmente pastores, como eu sou, líderes, como tem alguns aqui, entre outros, que ele ou ela pode fazer o que quer, porque é líder, porque é um pastor, porque canta muito, porque prega muito. Não, você não pode. O que Deus te deu tem limite. O que Deus te chamou para fazer, o que Ele confiou em você, tem limite. Isso são lições do Gênesis para nós. Através do Adão, através da Eva. Lições. O cara, Deus desce todo dia, não é culto quarto e domingo. É todo dia, e não é o pastor Rodrigo que está aqui. Não é o pastor Edson que está aqui. Não é o pastor da sua igreja, que está no altar da sua igreja. Não é o maior pregador do Brasil, não é a Camila Barros, não é um cantor top, não. É o Deus, o próprio Deus que desce na viração do dia para bater um papo com Ele. E esse Deus, em meio a toda a criação, a todo o governo, fala assim para Ele: em meio a tudo isso que eu te confiei, eu te criei mais semelhança, só não mexe aqui. Porque ainda que você tenha autoridade de Deus, relacionamento com Deus, você continua sendo criação. Só Ele é Deus. Por que muitos pastores se perdem? Por que muitos pregadores que pregam muito se perdem? Por que muitos cantores, amados, se perdem? Pessoas que têm um ministério de arrebentar. Por quê, gente? Exatamente porque deixam de respeitar os limites estabelecidos por Deus. Se eu não respeitar os limites, vai dar problema. Vou morrer espiritualmente, posso morrer fisicamente, posso acabar com o meu ministério, posso acabar com a minha família, posso jogar no lixo as oportunidades. Tudo isso porque não respeitei o quê? Os limites. Escreva aí: eu preciso respeitar os limites de Deus. Escreva aí: eu preciso respeitar os limites de Deus. Amém? Eu preciso respeitar os limites de Deus. Vamos orar? Por hoje deu? Semana que vem vamos dar continuidade a partir daqui. Alguém anotou alguma coisa hoje aí? Anotaram? Vamos orar, vamos. Deus, obrigado. Te agradecemos. Gente, era só vocês pedirem para eu ligar o ventilador. Agora que eu lembrei. Ventilador, um monte aí. Calor miserável aqui, eu tô suando, mano. Tu é doido, mano. Eu tô com calor, menopausa, né? Vamos orar. Deus, obrigado. Nos leve em paz, nos cubra com teu sangue, que possamos ter aí um final de semana especial, abençoado na tua presença. Obrigado pela primeira aula. Obrigado que nós possamos, nos próximos dias, ter mais facilidade ainda de compreender a tua palavra, porque a ideia do curso não é complicar, é facilitar. Então, se houver dúvidas, que haja perguntas também, para que eu possa ajudá-los a compreender e aprender também juntamente com eles, porque todo professor de verdade aprende com seus alunos. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, por essas vidas que aqui estão. Tenho certeza que vamos aprender muito do Senhor para poder ensinar outras pessoas e propagar o evangelho verdadeiro e genuíno para a honra e glória do teu nome. Amém? Que Deus te abençoe. Um cheiro. Você que não está no grupo ainda, me dá um toque aqui para eu te colocar no grupo, tá? E for continuar, né? E vamos embora.